Olá pessoal, mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre sistemas de posicionamento. Bom, então o nosso foco agora será a questão de posicionamento. Tá? Então o conteúdo será basicamente em cima do sistema de posicionamento, focado, claro, no GPS, que é o mais popular, e nós vamos destacar a importância de georreferenciar plantas e documentos, assim como também apresentar o sistema de posicionamento por satélites. E aqui está o roteiro da aula, a exposição do conteúdo, o texto base, uma tarefa que nós temos no EAD, nosso encontro no dia 7/5. Na última aula nós enfatizamos a questão dos sistemas de referência geodésicos e a prática de confecção de mapas que vocês fizeram utilizando a ferramenta MyMaps. O que é o georreferenciamento de um produto? Tá? Ou não? Um serviço, um levantamento, seja o que for. Na verdade, ele quando você está georreferenciando, seja uma imagem, uma planta, um ponto de apoio topográfico, você está associando aquele documento que você tem, ou produto, um sistema geodésico de referência. Logicamente, através de um sistema de coordenadas, ou seja, tudo passa a ser coordenado com referência verdadeira, ou seja, um sistema geodésico. Então, georreferenciar é isso, é você pegar um produto e deixar de ter uma coordenada arbitrária, ou seja, x, y, e passar a ter uma coordenada verdadeira. Aqui como exemplo, tá, vocês vão ver aí, eu trouxe aqui um PAL, tá, um PAL de um loteamento que foi feito aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu destaco que existe uma seta indicando que o norte está para cá. Tá? Então, ou seja, aqui nós vemos que essa planta não tem malha de coordenadas, não tem nenhuma referência sobre ela. Então, quando a gente fala de georreferenciar, como a gente pode, por exemplo, georreferenciar essa planta? Nós podemos utilizar um receptor de satélites e coordenar pontos e fazer uma rotação, uma translação. Sim. Nós podemos utilizar uma imagem de satélite e georreferenciar. Nós podemos também utilizar um documento que contenha esse produto, ou seja, essa região ela já existe, ela em algum local aqui dessa planta aqui. Essa planta foi baixada no site da prefeitura. Ou seja, georreferenciar, você tem formas, e as formas de georreferenciar são variáveis e são escolhidas de acordo com a acurácia, com a exatidão que você precisa ter para o seu serviço. Então, para poder georreferenciar esse PAL, eu utilizo alguns dos métodos de acordo com o critério que eu tenho de acurácia para verificar a qualidade do meu trabalho ou não. Se o meu trabalho requer uma qualidade maior, eu utilizo um receptor de GPS. Se o meu trabalho já requer uma qualidade intermediária, eu utilizo uma carta cadastral na escala de 1 para 2000. Se ele não requer uma qualidade um pouco inferior ao que é determinado pela escala da carta, eu já vou utilizar, obviamente, uma imagem de satélite. Enfim, eu posso utilizar vários tipos de referência. Aqui está o que encontrei na... Bom, quando nós falamos de georreferenciamento, sistemas de posicionamento por satélite, o que nós temos? Tá aqui um exemplo para ilustrar o que vem a ser o planeta Terra e uma rede de satélites orbitando em torno deles. Então nós temos o sistema mais conhecido, que é o GPS, que é o mais comum. Nós temos o GLONASS, que é um sistema russo, o Galileu, que é um sistema europeu, e a rede Compass-Beidou, que é uma rede chinesa, sendo que essa rede é de satélite geoestacionário, diferente desses três sistemas aqui. O que é geoestacionário? O satélite ele fica numa determinada órbita, vamos botar aqui assim, próximo a um país, a um território, a um continente, e ele não tem um movimento próprio de rotação em torno da Terra. Ele acompanha o movimento da Terra. Enquanto esses três não, eles têm movimentos ao longo de planos orbitais, e esses movimentos ao longo de planos orbitais eles são variáveis, não são o mesmo dia a dia, são variáveis, não é o mesmo movimento que você tem hoje, não é o mesmo movimento que você tem amanhã.
Aqui, então, nós vamos falar um pouco sobre o satélite, a rede satélite GPS, o chamado sistema de posicionamento global, né, que está presente em tudo. Né, em tudo que você imaginar, você tem uma coordenada, né, você tem um posicionamento, aliás, você tem uma forma de posicionar. E o satélite GPS ele já está agora entrando na terceira fase dele, que é a fase chamada GPS 3, que é a modernização do sistema, né, que já tem um satélite operacional. Né. Então, a rede GPS é uma rede que aqui os estados eu busquei de maio, né, ou seja, desse ano, eu busquei essa informação de maio de 2020. Né, então, você tem uma rede que, ela, à medida que o tempo vai passando, aqui isso é a ilustração dos satélites que compõem a rede. Né? Então, o bloco 2A ele já não existe mais, já não tem mais nenhum satélite operacional, foram os primeiros. Né? E aqui é o tipo de cada informação que eles trabalhavam. Né? Então, agora você já trabalha, já está chegando na frequência chamada L5, né? Isso é uma coisa bem específica, mas para ilustrar para vocês que atualmente tem 31 satélites operacionais, e à medida que o tempo vai passando, você vai criando mais satélites, as redes, modelizando mais ainda o sistema, né? E os outros vão caindo, deixando de cair por terra, né? Você vê que os primeiros foram lançados de 90 a 97, os segundos de 97 a 2004, 2005 a 2009 a terceiro bloco de satélites, de 2010 a 2016 o quarto bloco de satélites e finalmente a modernização do sistema, que é o quinto bloco, a partir de 2018. Né? Então tudo isso aqui é um avanço que tem para você poder utilizar a rede de satélites. At over 20,000 kilometers above sea level. Aqui tem um vídeo que eu acho um dos vídeos mais bem explicativos que se tem sobre a rede, o sistema de satélite GPS, né? E esse vídeo, né, ele mostra todo o tipo de posicionamento, na verdade, qual é a razão de se existir isso e como se comportam esses satélites, né? Como você chega na coordenada. É uma animação, mas é uma animação por demais interessante. Quem quiser acessar no YouTube, pode acessar esse vídeo diretamente, que tem a legenda, né? Mas aqui eu não vou ficar fazendo a tradução simultânea para vocês, mas você vai estar ocorrendo em inglês. Mas de importante ver aqui que há uma coisa interessante. Ó, o satélite fica orbitando a 20 mil quilômetros. Né? Isso significa o quê? Que ele está bem longe da superfície da Terra, né? Ou seja, do planeta Terra, pois ele não influencia muito as camadas mais próximas, né? Não causam instabilidade nos satélites. Então, por isso aqueles planos orbitais eles são distribuídos desta forma. Tá? Então, eu vou deixar o vídeo passar e depois vocês vão acompanhando. As a constellation of satellites, each orbiting Earth every 11 hours and 58 minutes. These satellites are continuously beaming data down to us on Earth, which is in turn received by devices such as your phone or navigational units in your cars, allowing you to see where you are on the planet. There are a lot of misconceptions about how GPSs actually work, an example being that your phone and the GPS satellites are both talking to each other. So let's get down to it. How do GPSs work? GPS stands for Global Positioning System, which works through trilateration, not triangulation or multilateration, which is commonly misconceived. There are many different types of navigational satellite systems from countries across the world, but the most popular and commonly used system is Navstar, which is the USA system. There are, however, Russian, Indian, Chinese and European equivalent systems, although the Indian and Chinese systems sit in a geosynchronous orbit above their countries, which means they are not worldwide systems. The Navstar system, which is simply referred to as GPS, is what we will be focusing more on, although most phones and devices tend to have the capabilities to use both GPS and GLONASS. GPS satellites are set up in such a way that from almost anywhere on the surface of Earth you should have a direct line of sight of at least 4 GPS satellites. This is quite important on the basis that GPS point positioning requires at least 4 satellites to calculate 3 position coordinates and the clock deviation.
As GPS units are receivers, there needs to be something sending some sort of signal to devices such as your phone to receive. Each GPS satellite broadcasts a navigational message towards Earth which contains an extremely accurate timestamp, which is obtained through an atomic clock which is on board these satellites. And the satellites also broadcast their position at the time of broadcast, with all GPS signals broadcasting at 1.5752 GHz and 1.2276 GHz. These two bits of information allow you to work out your position on Earth. With these satellites all sending exceptionally accurate time down to Earth, your phone or GPS receiver can compare the difference of time between when the signal was sent to when it was received to work out the distance between you and the satellite. By multiplying this time difference with the speed of light, as the signal is sent at the speed of light, you can begin to get the distance away you are from that satellite. As these satellites are also sending whereabouts they are, you can begin to draw spheres around the satellites, with you being somewhere on the outer border of that sphere. As we introduce more GPS satellites into the mix, we begin to get closer to where we are. By calculating the time differences between these satellites, we move from having no idea where we are to being able to pinpoint where we are, typically down to 5 to 10 meters on average, with the potential error being around 15 meters. There are a lot of factors which escalate the potential error, but the most significant is due to the ionosphere, a part of the upper atmosphere extending from 60 kilometers to 2,000 kilometers, where free electrons occur frequently enough to have an appreciable influence on the proportion of electromagnetic waves passing through this layer. This error is substantially smaller when satellites are directly overhead, compared to being larger the closer the satellites are to the horizon relative to you, as the path between you and the GPS satellites goes through more of the atmosphere compared to being directly overhead. Even things such as small variations in the atomic clocks found on board these satellites can cause major errors. A clock error of 1 nanosecond can translate to a 1 foot or 30 centimeter miscalculation. Then the theory of relativity kicks in, with the atomic clocks ticking ever so slightly slower than clocks which are stationary on the ground, which translates into a 7 microsecond a day delay. General relativity then also kicks in, with the effect of the gravitational frequency shift being far greater than the 7 microsecond per day delay due to the velocity relative to Earth. As the theory states that a clock which is closer to a massive object will be slower than a clock further away, the atomic clocks on board the GPSs are faster by about 45.9 microseconds per day. Combining the 7 microsecond a day delay due to the satellite's velocity relative to Earth and the GPSs being further away from Earth, this adds up to a 38 microsecond delay, which if left uncorrected would translate through to a 10 km a day pseudo-range error, rendering GPSs invalid from the get-go if this was not to be taken into consideration. This is compensated by the GPS's clock's frequencies being slightly slowed down from 10.23 MHz to 10.229999999543 MHz to cancel out the effects of relativity. So next time you turn on your GPS on your phone or other device, you should now realize just how much physics and maths is going in towards you finding your own location. Thank you for watching, be sure to subscribe. Bom, esse aí foi o vídeo, né? Ele fala de uma forma até rápida, mas dá para entender um pouquinho do que vem a ser todo o posicionamento do satélite, né? Como o GPS funciona. Aqui eu estou ilustrando para vocês só como é que é a matemática do GPS. Isso é um exemplo muito interessante, né? Porque cada satélite aqui, 0, 1, 2, 3, né? Ele tem uma coordenada em X, uma em Y, uma em Z, né? E aí você, através dessas 3 coordenadas, você consegue determinar distâncias, né? São as chamadas pseudo-distâncias. Tudo aquilo que ele mostrou no vídeo, né? E na verdade nada deixa de ser como se vê uma questão de álgebra linear, né? Uma linearidade na qual depois você faz resolve uma forma matricial para determinar as coordenadas terrestres, né? A matemática ela é simples, né? Só que o conceito, né? Mas a aplicação dela é bem complexa de se fazer. E aqui nós vamos ter uma prática dentro da nossa aula, que eu vou pedir que vocês vão baixar esse aplicativo no celular de vocês, né? Quem puder baixar no celular de alguém, para poder fazer uma prática em cima disso aqui, utilizando o georreferenciamento, né? Ou seja, através desse aplicativo aqui, nós vamos georreferenciar uma determinada situação. Isso é tema do nosso próximo vídeo. Nosso encontro, dia 7. Aqui
Aqui são as referências, né, os dois sites onde eu tirei aquelas informações todas sobre o GPS. Tá? Esse aqui é da Força Aérea Americana e esse aqui é da Guarda Costeira Americana, onde tem toda a constelação.